Essa é mais uma aula de escola dominical da primeira IPI de Guarulhos, Primeira Igreja Presbiteriana Independente de Guarulhos. Você é o nosso convidado, a nossa convidada. Espero que você esteja bem nesse tempo, que você sinta a paz, a esperança em Cristo Jesus. Essa é a primeira aula de escola dominical, ou melhor, a segunda aula, né? Você está me acostumado a ver aqui na aula para os adultos. Vai perceber que nas próximas duas, ou nos próximos 2 domingos, as próximas 2 aulas, quem vai conduzir os trabalhos é a nossa irmã, a licenciada Neude Marta. A Marta quem vai ministrar as aulas. Eu tenho certeza que elas serão muito proveitosas, que vai ser muito legal ver uma outra perspectiva, um apontamento de uma irmã, né, que se dedica também aos estudos e que vai compartilhar com a Igreja de Cristo. Eu quero, antes de meditarmos, orar, pedindo a iluminação do Senhor, pedindo as bênçãos do Senhor para as nossas vidas. Vamos orar. Senhor Deus, nós suplicamos a Tua presença em nosso meio. Estamos diante da palavra, queremos, ó Pai, que ela se manifeste. Aliás, ela se torna a palavra quando atua em nossas vidas, quando nós entendemos e praticamos aquilo que o Senhor quer para nós, filhos e filhas. Senhor, abençoe, derramando as Tuas ricas bênçãos sobre a vida de cada um, cada uma que participa desta aula. Que o Senhor, na Tua misericórdia, traga paz, esperança e alegria que vem de Cristo na vida de cada irmão, irmã, enfim, de todo o nosso povo que tanto sofre nesses dias. Nós oramos e pedimos tudo em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Bem, conversa que eu quero ter com você hoje, o tema da nossa aula é curar ou perdoar? Eis a questão, né? Que dilema que ficaram os seguidores de Jesus, sobretudo os fariseus e os mestres da lei, se ali Jesus deveria perdoar ou ele deveria curar, né? O que fazer diante de uma pessoa enferma? E o texto base para a nossa conversa está lá no Evangelho de São Lucas, capítulo 5, do verso 17 até o verso 26, Lucas 5, do 17 ao 26, e diz assim a palavra do Senhor: Ora, aconteceu que, num daqueles dias, estava ele ensinando, e achando-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindo de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém, e o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram então uns homens, trazendo em um leito um paralítico, e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. E, não achando por onde introduzi-lo, e por causa da multidão, subindo ao eirado, em cima da casa, ao eirado, né? O desceram no leito, por entre os ladrilhos, para o meio diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Homem, estão perdoados os teus pecados. E os escribas e fariseus arrazoavam, dizendo: Quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes: Que arrazoais em vosso coração? Qual é mais fácil dizer: Estão perdoados os teus pecados, ou levanta-te e anda? Mas, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Imediatamente se levantou diante deles e, tomando o leito em que permanecera deitado, voltou para casa, glorificando a Deus. Todos ficaram atônitos, davam glória a Deus e, possuídos de temor, diziam: Hoje vimos prodígios. Amém por esta palavra. Curar ou perdoar, eis a questão. O texto aqui é bastante rico, né? O Senhor Jesus, ali com a multidão e sempre ali sobre os olhos, os olhares dos religiosos do seu tempo, os fariseus e os mestres da lei, ele percebe uma situação assim fora do comum. Alguns amigos que trazem um companheiro, um guerreiro de caminhada que tinha um problema, né?
uma deficiência ali que o impedia de andar, era um paralítico, mas que ainda assim, né, mesmo com a deficiência, dá-se a entender que as pessoas apoiavam aquela pessoa enferma, né? Então eles vão, como Jesus está cercado, a casa onde ele está, as pessoas estão impedindo a passagem pelas portas, janelas, eles têm uma ideia, sobem até a parte superior do imóvel e descem pelo telhado, numa cama, e ali aquele homem é posto diante de Jesus, no centro, onde ali estava envolto as pessoas. E vendo Jesus aquela situação, ele diz, né, estão perdoados os teus pecados, homem, né, o seu pecado está perdoado. E os religiosos vinham aqui e falavam, nossa, mas isso é uma blasfêmia, quem ele pensa que é, né, para perdoar pecados? E aí Jesus fala, olha, conhece os pensamentos, sabe que ali existem pessoas acusando, né, ao invés de apoiar aquele que precisava de cura, ele diz, né, olha, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder, eu também vou curar. E diz para aquele homem, levanta-te, anda. O homem levanta e vai para casa, e todo mundo fica atônito, né, perplexo de ver a glória do Senhor, né, todo mundo com temor, né, daquele milagre. Bem, essa narrativa, a cura desse paralítico, na nossa introdução aqui a gente pode perceber e afirmar que você vai encontrar também nos outros evangelhos. Lucas, que nós acabamos de ler, Lucas 5, do versículo 17 ao 26, você tem essa narrativa. Depois em Mateus, capítulo 9, versículos 1 a 8, você também vai ter essa narrativa do paralítico em Cafarnaum. E Marcos, capítulo 2, versículos 1 a 12, também você vai encontrar. São textos que citam, né, a partir de outros autores, a mesma narrativa. Se você tiver tempo aí na sua casa, leia também essas propostas dos outros evangelhos. Uma característica para nós pensarmos: Jesus estava sempre cercado por pessoas, né? E aqui a gente pode distinguir quais as intenções dessas pessoas que seguiam o Senhor Jesus. Muitos e muitas queriam ouvi-lo, as pessoas queriam ouvir Jesus. Então ali naquela casa existia um bom número de pessoas que queria ouvir o Senhor. Outros e outras buscavam curas, então queriam que o Senhor Jesus tirasse as suas dores, as suas enfermidades físicas, também psíquicas, emocionais, buscavam a cura em Jesus. E tinha um terceiro grupo, que era o grupo daqueles que queriam incriminar o Senhor Jesus, queriam pegar o Senhor em alguma falta. E esses que queriam, que ficavam ali só apontando, né, se Jesus falasse alguma coisa diferente do que a lei dizia, eles também gostavam de monitorar, controlar o Senhor Jesus. Os fariseus e os mestres da lei tinham esse artifício, manipular pessoas, uma espécie de dizer assim: vamos ficar em cima dele para ver o que ele faz, vamos tentar limitá-lo, vamos acabar com a ação desse que as pessoas mais simples estão dizendo ser o Messias. Vamos ver se a gente pega alguma falta desse Jesus. Olha, infelizmente ainda existe pessoas assim, né? Religiosos que acham que a lei deve ser cumprida a todo e qualquer custo, e por isso acabam sacrificando pessoas, né? Limitando pessoas. Esses e essas são os controladores, as controladoras, e esses impediam os milagres de Jesus, né? Ficavam ali querendo cercá-lo. Mas é interessante que o poder de Deus é maior do que qualquer outra força que quer limitar essa ação. Eu queria aqui lançar uma pergunta para nós pensarmos. A religião judaica, ela funcionava como que numa espécie de sistema de débitos e créditos, sabe? Eu cometi faltas e eu preciso repor essas faltas, né? Como aquele balancete, né? Tem as despesas e as receitas, né? E você vai tentando equalizar. Como se dissessem assim: faça aquilo para receber aquela outra coisa, ou faça isso para receber aquilo. Não entendiam o conceito de graça. Eles
compreendiam que somente pelo cumprimento da lei. Como pode o Senhor Jesus dizer que estão perdoados os pecados se a gente nem sabe se esse paralítico aí segue as leis certinhas, se a vida dele tem os mesmos rituais litúrgicos como nós estamos acostumados, né? Eles não aceitavam isso. E eu queria aqui botar a interrogação para nós desenvolvermos, né? O que você pensa de pessoas cristãs que se colocam na posição de criticar as outras e ditar normas de conduta, sobretudo para os que pensam de maneira diferente? O que você pensa, né, sobre esses que acham que o estilo de vida dele é o melhor, são prontos para julgar, querem limitar a outra? Vale você pensar. Bem, o primeiro ponto, né, débitos e créditos. Para nós falarmos dessa questão do débitos e créditos, nós também precisamos salientar os versículos 18 e 19 do capítulo 5 de Lucas, que fala da atuação dos amigos daquele que sofria com paralisia. Que amizade é essa, né? Eles fizeram o extraordinário pelo seu amigo. O ordinário, o comum, era eles ali aguardarem, né? Tentarem ali um meio comum. Não, eles foram além, eles colocaram por cima, né? Amarraram cordas e desceram aquele enfermo, aquela pessoa enferma, para ter um encontro com Cristo. Por que isso torna mais chocante? Porque no contexto da religião judaica, todos os problemas que as pessoas enfrentavam eram ou deveriam ser oriundos de algum pecado. Por exemplo, aquele jovem, ele estava paralítico, certamente porque ele cometeu um pecado, ou se ele não cometeu, a família dele, os pais deles pecaram. E diante desse contexto, né, como é que alguém pode perdoar pecados? Quando Jesus fala, né, estão perdoados os teus pecados, logo após os amigos descerem, Jesus está se colocando ali na condição de um Deus. E isso foi escândalo para os mestres da lei e para os fariseus. Como fica a questão do cumprimento da lei para você perdoar um pecador, né? Nós também às vezes somos assim, né? Queremos, para perdoar uma pessoa, colocamos condições, né? E nos esquecemos que as coisas mudaram, que em Cristo Jesus agora é a graça. No reino de Deus não impera mais o conceito do débito e crédito, agora é o conceito de graça, o amor que nos perdoa. Antes as pessoas eram prontas em acusar a outra, né? Apontavam o dedo, olha, você tem que seguir assim, fazer assim. Agora é por graça, Jesus nos perdoou, e agora, perdoados e perdoadas, nós também devemos perdoar os outros. O segundo ponto para nós pensarmos, né? O Senhor Jesus faz aqui uma transformação. A cura é também um processo de transformação. Aquele homem sai da condição de paralítico para a condição de uma pessoa perdoada. Como nós dissemos aqui, né? Com o apoio dos seus amigos, aquela pessoa que era vista como uma pecadora, e por ser uma pecadora ela era excluída da sociedade, vivia uma realidade muito dura, né? E é muito difícil a pessoa, além de todas as vulnerabilidades que a doença já traz, no caso aqui ele não poderia se locomover, e ainda vem outras dizer, olha, ele é assim, ele está nessa condição porque é um pecador. Isso é muito duro, né? Eu não sei se você já passou por uma enfermidade muito grave e recebeu uma visita, como no livro de Jó, né, dos amigos, aqueles que vieram e diziam, olha, você tem algum problema aí, precisa investigar, né, que pecado é esse? Isso traz traz mais dificuldade ainda para quem já está numa situação de enfermidade. E Jesus aqui, ele utiliza a linguagem do código do débito, né? E quando ele fala na palavra perdoados, ele está querendo dizer ali, né, os teus débitos foram pagos. E a partir desse perdão que o Senhor Jesus oferece, ele transforma a vida daquela pessoa marginalizada, e ele passa agora a ser uma pessoa socialmente integrada. Vejam que interessante, né? O perdão, ele tem essa característica de trazer de volta para a comunidade aquele que estava excluído.
Jesus, através do perdão, ele nos cura também. É muito interessante nós pensarmos isso. O perdão traz cura. O problema físico daquele homem, que infelizmente era atribuído como consequência de pecado, quando Cristo o perdoa, ele então tem a sua vida restaurada e é aceito na comunidade. Isso para nós, igreja, é uma questão bastante prática, porque em muitas das nossas tensões, nossas relações que estão enfermas, elas precisam do perdão. E não dá mais para nós ficarmos naquela conta do débito e crédito. Agora nós precisamos partir para o perdão que é vindo da graça de Deus, o amor dele que é derramado por todos e todas nós. Para nós trazermos um fechamento, para essa conversa, vale nós pensarmos, na perspectiva do reino de Deus, as nossas relações, as relações dos seres humanos, que são a relação conosco mesmo, a relação com Deus e a relação com o próximo, essas relações, elas são encontradas de diferentes perspectivas. E se nós analisarmos essa relação a partir do conceito religioso dos mestres da lei e dos fariseus do tempo de Jesus, nós vamos viver em conflito, porque a gente sempre está devendo algo. Nossas expectativas nunca atenderão, ou as expectativas da outra pessoa não atenderão às minhas. Então é muito complicado. Quando eu participo dessa economia do perdão, eu posso então restaurar relacionamentos. Enquanto a religião judaica mantinha o sistema do débito e crédito, e eles faziam a avaliação quem merece ou não merece as bênçãos do Senhor, eles não conseguiam se resolver. Jesus vem para falar desta graça, a graça que nos perdoa, a graça que nos regenera, e que pela graça nós somos aceitos como filhos e filhas do Senhor. E dessa forma, o amor é a nossa regra econômica. A partir do amor, eu também sou desafiado e desafiada a perdoar os nossos iguais. Em resumo, não tente sair dessa continha aí, dessa contabilidade do débito e crédito. Entre no conceito do reino de Deus, que é a graça. A graça é o perdão é derramado sobre todos e todas nós, o perdão nos purifica, nós somos lavados e prontos também para perdoar os nossos irmãos e irmãs. Eu espero que essa nossa conversa seja relevante para a sua vida, que você tenha aprendido, como eu aprendi, a libertar dessa religiosidade que aprisiona e viver um tempo de perdão em Cristo Jesus. A paz do Senhor, igreja. Deus abençoe a todos e todas.